Biocombustíveis, e eis que a química, agora falando corretamente, chega para você daqui a pouquinho com o professor Matheus. Matheus mesmo, exatamente. Olha, o que podemos entender como biocombustíveis? Várias vezes, e durante esse ano todo, discorremos quantas e quantas situações acerca dessa problemática do biocombustível. É necessário entendermos que há combustíveis renováveis e combustíveis que tendem a rarear e não predominarem mais. Vivemos um momento em que o barril de petróleo chega aos $88. Claro, essa é uma cotação variável, mas há um problema nesse momento que eleva o preço do barril de petróleo e isso tem muito a ver com aquele país que chamamos Iraque. Por conta disso, o biocombustível é essencial. Só através da cana-de-açúcar? Não. Há outras formas e aí vale a pena os estímulos do professor Geraldo em Biologia e as grandes palavras do professor Matheus na Química, que é o seu encontro, a sua aula a partir. Olá pessoal, estamos aí novamente hoje, mais uma aulinha de Química e hoje nós vamos falar sobre as dispersões. Dispersão são todos os tipos de misturas. E quando nós colocamos dentro de um sistema substâncias diferentes, uma se distribui no interior da outra na forma de pequenas partículas. A substância que se distribui é o que nós classificamos como disperso. E a que permite essa distribuição é o que nós chamamos de dispersante. Um exemplo simples, tranquilo, é quando nós pegamos aí um recipiente, colocamos um pouco de água e vamos adicionar um pouco de sal. Antes de fazer a adição, você está vendo os cristais de sal aí na sua mão. Quando você adiciona na água, você vê que o sal se distribui no interior da água. E nesse caso, se distribui em partículas tão pequenas que até desaparece. Existem várias maneiras para a gente fazer a classificação de uma dispersão. A que nos interessa hoje é pensar no tamanho dessas partículas dispersas. E para isso, nós temos que ter a noção de uma medida do que vem a ser 1 nanômetro. 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros. Fala, mas espera aí, 10 a menos 9 metros? O que é essa distância? Para se ter uma ideia, para se determinar 1 nanômetro, eu teria que pegar 1 metro, dividir esse metro em 1 bilhão de partes exatamente iguais, onde cada partezinha dessa corresponde a 1 nanômetro, corresponde aos 10 a menos 9. Quer dizer, estamos pensando em partículas que são bem pequenininhas. O primeiro tipo de dispersão que nós vamos falar, nós classificamos como suspensão. E nas suspensões, essas partículas dispersas, elas ficam com um tamanho médio superior a 100 nanômetros. Falar, peraí, eu não consigo dimensionar 1 nanômetro, pegar 1 metro, dividir em 1 bilhão de partes iguais, onde uma partezinha dessa é 1 nanômetro? Como é que eu vou conseguir saber o que vem a ser 100 nanômetros? O que nós temos que saber? Partículas que têm o tamanho médio superior a 100 nanômetros, nós conseguimos enxergar a olho nu. Um dos exemplos clássicos de suspensão é um medicamento muito famoso que é o leite de magnésia. Nas instruções para o uso desse medicamento, vem lá escrito que nós temos que agitar antes de beber. Você pode agitar o máximo que você quiser. Depois de feita a agitação, a hora que você observa, você consegue identificar claramente um monte de partículazinhas sólidas no interior do líquido. Enxerguei a olho nu, estamos trabalhando com uma suspensão. Um outro tipo de dispersão importante são os coloides, ou então dispersão coloidal. Nesses casos, as partículas dispersas têm um tamanho inferior a 100 nanômetros, porém superior a 1 nanômetro. Fala, mas partículas nesse intervalo de tamanho, nós conseguimos enxergar a olho nu? Essas não. As partículas que ficam com um tamanho médio entre 1 e 100 nanômetros, nós só conseguimos enxergar com a ajuda do ultramicroscópio. Um dos exemplos, simples também, é quando nós pegamos a gelatina e misturamos com a água. Depois que você misturou direitinho, você pode ficar observando o tempo que você quiser a olho nu, que você não consegue enxergar as partículas de gelatina no interior da água. Mas levando até o ultramicroscópio, nós conseguimos identificar isso sem o menor problema. Outros exemplos de coloide, nós temos aí a fumaça é um coloide, a neblina
também é um coloide. Todos esses cremes de beleza que você tem na sua casa, a maionese também é um coloide. Quando você pega a maionese, você pode ficar observando ali o tempo que você quiser. Você não consegue enxergar partículas dispersas, mas com ultramicroscópio fica muito simples de ser percebida. Um terceiro tipo de dispersão é o que nós chamamos de solução. As soluções é quando essas partículas dispersas apresentam um tamanho inferior a 1 nanômetro. E aí nós não conseguimos enxergar nem com a ajuda do ultramicroscópio. As soluções, elas também podem ser chamadas de misturas homogêneas. Fala, mas espera aí. E as suspensões dos coloides? As suspensões dos coloides são as misturas que nós classificamos como misturas heterogêneas. Olha só a definição. A mistura heterogênea é aquela que nós conseguimos enxergar as partículas dispersas, mesmo que para isso eu tenha que me utilizar do ultramicroscópio. Já a mistura homogênea é quando nós não conseguimos enxergar as partículas dispersas, mesmo com a ajuda do ultramicroscópio. As soluções, as nossas misturas homogêneas, elas são tão importantes que o disperso e o dispersante apresentam nomes específicos. O disperso, quer dizer, a substância que vai se distribuir nas soluções, ela é chamada de soluto e tem uma palavrinha-chave para a gente identificar, que é a palavra dissolvido. Quando você diz que dissolveu uma substância, já está se informando que ela se dividiu em partículas menores que 1 nanômetro. Quer dizer, preparamos uma mistura homogênea, preparamos uma solução. E nessas soluções, o dispersante é o que nós classificamos como solvente. Existem vários solventes, só que o nosso foco não poderia ser diferente, é o solvente universal, que é a água. Por isso que é muito comum aparecer escrito assim, solução aquosa. Solução é porque a mistura é homogênea. A aquosa é porque a água é que foi usada como solvente. Aproveitando o nosso exemplo inicial, que eu disse para vocês que nós íamos pegar o sal e misturar aí com a água. Quantas vezes você fez isso, ou pelo menos ouviu alguém dizer, vamos pegar o sal e vamos dissolver na água? Se a gente está dizendo que vai dissolver, significa que trata-se de uma solução, é uma mistura homogênea. Mas vamos imaginar esse mesmo sistema. Colocamos um pouco de sal, ele dissolve. Colocamos mais um pouquinho de sal, ele continua dissolvendo. Só que se por acaso eu continuo adicionando sal, adicionando, vai chegar um determinado ponto que nós não vamos conseguir dissolver mais. Nós vamos perceber que assim que eu adiciono, esse sal vai direto para o fundo do recipiente. Fala, por que isso acontece? Na maior parte das vezes, existe um limite para conseguir se dissolver. E esse limite, a quantidade máxima que eu consigo dissolver de uma substância, é o que é definido como solubilidade. Então, solubilidade é a quantidade máxima que eu consigo dissolver de um composto. E como é que se determina a solubilidade? Só experimentalmente. Nós temos que ir lá no laboratório para fazer essa determinação, porque cada substância tem a sua. Na química, tudo, ou praticamente tudo, depende da temperatura. E a solubilidade não poderia estar fora dessa, né? Então, para cada temperatura, eu consigo dissolver uma quantidade diferente. E tem uma outra dependência ainda, que é a quantidade de solvente, a quantidade de água. Que aí é bem lógico, né? Se eu coloco uma quantidade pequena de água, eu consigo dissolver menos. Se eu coloco uma quantidade maior de água, nós conseguimos dissolver mais. Então, é por isso que quando nós vamos determinar a solubilidade de um composto, eu tenho que fixar a quantidade de água e tenho que fixar a temperatura que eu vou trabalhar. Então estamos lá no laboratório, vou pegar o H3BO3, que é o ácido bórico, como exemplo. Estamos lá no laboratório e determinei que eu consigo dissolver, no máximo, 3,5 gramas do H3BO3 em 100 gramas de água, que foi a massa de água que eu decidi trabalhar, e na temperatura de 10 graus Celsius. Então, o importante dessa nossa determinação é essa notação que aparece aí na sua tela. Já a 20 graus Celsius, olha só a solubilidade, 5 gramas do H3BO3 em 100 gramas de água. Fala, vamos interpretar isso direitinho. Se eu pegar 100 gramas de água, colocar a temperatura de 20 graus Celsius, eu vou adicionando o H3BO3 e vou conseguindo dissolver. E vou conseguir dissolver até, quer dizer, no máximo, 5 gramas desse composto. Como existe a dependência da temperatura,
A solubilidade de uma substância, normalmente, ela é determinada no laboratório desde a temperatura de 0 até a temperatura de 100 graus Celsius. Nós vamos pegar como referência inicial apenas essas temperaturas, 10 e 20 graus Celsius, para o H3BO3. Falei, como é que a gente faz para se utilizar dessa solubilidade? Isso é o que nós vamos ver no próximo bloco.